Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês e ter essa oportunidade de nos reunirmos para mais um evangelho virtual da nossa casa que sempre nos acolhe. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de salientar a importância da gente manter o evangelho no lar, que nesse momento de tanta dor, de tantas incertezas, a oração se torna valiosa para nós harmonizarmos o nosso lar, os nossos entes queridos, e poder também contribuir com a espiritualidade maior ao vibrarmos pelos nossos irmãos em sofrimento. Então, o evangelho, a oração, é de suma importância que a gente possa estar unido nessa ação, tá bom? Então, nós vamos, nesse momento, procurar serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nos desligando da vida material, vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior, pedindo a Deus, o nosso Pai, que abençoe a todos nós que nessa noite nos reunimos em seu nome. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva em sua paz, em sua luz, que os benfeitores espirituais possam nos dar a sustentação necessária para que melhor possamos refletir sobre os ensinamentos da espiritualidade. E assim, unidos nessa comunhão fraternal, vamos todos realizando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O nosso tema refere-se ao item 11, é a última mensagem das instruções dos Espíritos deste capítulo, e trata de cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do espírito protetor Georges, recebida em Paris em 1863. Muito bem, pessoal. Nessa mensagem, a espiritualidade nos convida a refletirmos sobre a importância de cuidarmos do corpo e da alma, ou do nosso espírito. E se nós pensarmos no nosso corpo, de imediato nós lembramos que temos necessidades a serem atendidas, necessidades de alimentação, de água, de oxigênio, de abrigarmos do frio, a vestimenta e tantas outras que a matéria nos exige para nós nos mantermos o nosso corpo vigoroso, saudável, né? Do outro lado, nós temos as necessidades do espírito. E o nosso espírito tem sonhos, tem ideais, aspirações. Nós temos necessidades de amar, de sermos amados, de sentirmos alegria. Então, como é que nós vamos, diante dessa dualidade corpo e espírito, como atender necessidades tão diferentes? Esse é o primeiro questionamento que a espiritualidade nos traz. Onde está a ciência de viver, onde a sabedoria de viver para conciliar essas diferenças e nos mantermos equilibrados? Então, diante dessa dualidade, a espiritualidade nos diz que dois sistemas se defrontam, o dos ascetas e dos materialistas. Os ascetas, do ponto de vista religioso, são aquelas pessoas
que adotam uma filosofia de vida em que eles entendem que eles renegam o corpo. Para eles, os prazeres da carne levam o homem à perdição, levam o homem ao desequilíbrio. E tudo que atende à matéria é pecaminoso. Então, eles buscam se isolar da sociedade, eles são celibatários, e eles se impõem a práticas rigorosas, tanto de jejum, meditação. Eles flagelam o próprio corpo no intuito de que você, mortificando a matéria, você renegando o seu corpo, você atinge uma ascensão espiritual. E os ascetas, normalmente, eles estão vinculados, eles participam das religiões orientais, como o hinduísmo, o taoísmo, e nós encontramos eles representados nos sacerdotes, nos monges. E essa, então, é uma corrente que é adotada no sentido de nos levar à perfeição espiritual. A outra proposta é a dos materialistas, que essa para nós é mais clara, porque o materialista não acredita que a alma sobrevive ao corpo. Então, nós vamos buscar a felicidade na satisfação da matéria, na satisfação das nossas paixões, dos prazeres. Então, qual é o melhor caminho, né, diante dessas duas correntes? Qual é o melhor caminho para nós conquistarmos a sabedoria de viver? A espiritualidade nos responde que nenhum deles. Ambos são extremistas e insensatos, e não nos levam a conquistar a felicidade, a conquista de nós mesmos. É nesse sentido que a doutrina espírita vem lançar luz sobre a humanidade, ampliando a nossa visão de vida. À medida que nós sabemos que nós vivemos várias vidas, já passamos por várias experiências, e a cada nova existência nós nos apropriamos de um corpo, de uma matéria, para termos a oportunidade de, já nesse plano terrestre, nesse plano material, nós aprendermos uns com os outros. E aí nós vamos passando pelas intempéries, pelas dificuldades, mas vamos desenvolvendo a inteligência e vamos desenvolvendo o amor. Então, sobre esse prisma, a partir desse princípio, nós entendemos que somos governados por leis divinas, por leis imutáveis. E uma dessas leis é a lei da conservação. Na questão 703 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de sobrevivência? E os Espíritos nos respondem: porque todos devem colaborar com os desígnios da providência divina. E a vida, ela é essencial para o aperfeiçoamento do espírito. Então, fica claro para nós o quanto é importante a nossa experiência terrena. E para nós termos essa oportunidade, nós precisamos dessa matéria maravilhosa que é o nosso corpo. Então, nós temos que olhar para o nosso corpo material como um patrimônio divino, uma obra divina da criação. E é por isso que precisamos amá-lo e respeitá-lo, independente de quão perfeito e belo ele seja, porque é uma dádiva que Deus nos concedeu para que nós passássemos pelas experiências que são importantes para o nosso espírito. Mas como cuidar, então, do nosso corpo? O que é cuidar do nosso corpo? Será que é só a gente se preocupar com a nossa aparência? Faz parte, eu acho que a gente é a casa do espírito, é onde a alma está prisioneira, então a gente dá um jeitinho de enfeitar. Mas é só isso? Não. A espiritualidade nos mostra que o caminho é outro, né? Que a gente tem que se perguntar como é que nós estamos lidando com o nosso corpo em relação à alimentação, em relação
até a prática de esportes, à medida que também nós nos colocamos nosso corpo em risco, a ingestão de bebidas alcoólicas, os vícios, a sexualidade, enfim, tudo que nos cerca e que pode ter consequências para o nosso corpo, nós precisamos refletir. Como é que está essa nossa relação? O quanto que nós nos amamos e nos respeitamos. E essa é a mensagem que a espiritualidade quer nos passar. Porque não é flagelando o nosso corpo que nós vamos conquistar uma perfeição, uma iluminação espiritual. Muito pelo contrário. Todos nós temos uma programação de vida. E se a gente conseguir conduzir essa máquina, né? Essa matéria, vamos dizer assim, para esse equipamento, para que a gente tenha condições de viver o tempo necessário programado, poxa, já será uma grande vitória para nós. Então, nós precisamos utilizar o caminho da ponderação. O apóstolo Paulo tem uma frase, um ensinamento que eu gosto muito, quando ele diz na primeira epístola aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o que é bom para mim? O que vai trazer felicidade para mim? O que possa trazer equilíbrio e saúde para o meu corpo e para a minha vida? Então, a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas que são as mais salutares para nós e para a nossa vida. Então, isso é cuidar do corpo. E o espírito? Bom, o espírito, nós sabemos que estamos em um processo de aprendizado constante, e a gente tem que buscar a nossa reforma interior. Mas não só buscando corrigir os nossos defeitos, mas cultivando os pensamentos positivos, buscar o conhecimento que ilumina o nosso espírito, buscar programas que são edificantes, porque nós somos, a todo momento, turbinados, vamos dizer assim, estimulados com vários tipos de informação. E se a gente foca muito naquilo que é ruim, que está em desequilíbrio no nosso planeta, nós vamos também ficando muito negativos, né? Nós vamos também baixando a nossa vibração. Então, a gente tem que orar e vigiar, tanto em relação aos nossos pensamentos, aos nossos julgamentos, para que a gente possa se manter mais fortalecido. A nossa mente, ela é poderosíssima, tanto para manter a saúde do nosso corpo, restaurar, inclusive, a saúde, como também gerar doenças. Isso todos nós sabemos. E o André Luiz, nesse sentido, ele traz uma mensagem que eu achei bastante interessante e que vem confirmar isso. Ele diz o seguinte, na página 196 do livro Missionários da Luz. Ele diz que da mente se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, olha o poder que nós temos e que a gente precisa saber utilizar. O quanto os pensamentos ruins, os ressentimentos, as mágoas, elas podem, inclusive, destruir, né? Eles podem comprometer a nossa saúde. E essa mensagem que está nesse livro é justamente no momento em que está se tratando de um processo reencarnatório, que devido aos antagonismos das existências anteriores, a fecundação ali está difícil de acontecer. É preciso que a espiritualidade trabalhe o sentimento daqueles espíritos para que a fecundação, para que o sentimento da mágoa não, como posso dizer assim, evite que
a fecundação ocorra e que o processo reencarnatório seja factível. Então é isso, pessoal. A gente está realmente buscando os pensamentos mais elevados. E a gente sabe que todos nós estamos aí nesse processo de aperfeiçoamento e somos vulneráveis. Mas no momento de incertezas, a gente sempre tem que buscar a oração. Nós sempre temos que buscar o fortalecimento que Deus nunca nos abandona. E a espiritualidade está sempre nos dando a proteção necessária, desde que a gente peça e que nós estejamos receptivos. Então, nós temos que procurar a oração, procurar exercer o que Jesus mais exemplificou e nos ensinou, que é o exercício do amor. Amar a Deus, Deus tem que estar na frente da nossa vida. Confiar que, acima de toda essa desorganização do nosso planeta, é Deus que está no leme, que está na direção. Então, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho que, aliado a uma fé verdadeira, realmente nos levará à perfeição espiritual. Então, é essa mensagem que o Evangelho nos traz e que eu quis transmitir a vocês. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.